nós temos aqui também o hinduísmo. O hinduísmo e a escatologia também temporal. Esperam uma harmonia e paz. Esperam uma harmonia e paz. Ou seja, dentro da proposta hindu, quando os seres humanos chegarem a uma manifestação plena e harmoniosa, onde a paz será estabelecida, isso nós já tratamos em outros módulos como seitas, religiões e heresias, e não é aqui o foco, aqui é apenas uma visão panorâmica das propostas escatológicas das religiões dentro dos seus pensamentos. Capítulo 2, aí, quem está nos acompanhando, capítulo 2, diacronia escatológica. Diacronia escatológica, de quem está nos acompanhando, não pode deixar de observar esses detalhes. Diacronia, o que é isso, pastor? Diacronia escatológica. O que quer dizer diacronia escatológica? Diacronia é um conjunto de fenômenos sociais e culturais que se desenrolam ou se desenvolvem no decorrer da história. Isso é a diacronia. Então, diacronia escatológica poderia dizer que é o conjunto de fenômenos sociais, culturais, que se desenrolam e se desenrolaram e se desenrolarão no decorrer da história. Diacronia escatológica seriam os fatos relacionados à doutrina das últimas coisas que se desenrolaram e também ainda estão por se desenrolar no decorrer da história. Dentro dessa situação, nós temos aqui a classificação. Dentro do capítulo 2, classificação, escatologia, ela é classificada da seguinte forma: escatologia individual e escatologia geral. Escatologia individual e escatologia geral. A escatologia individual é o plano terreno vivido por cada pessoa. Você que está assistindo, você tem uma escatologia ao seu respeito. Escatologia individual ao meu respeito, ou seja, um dia eu nasci e se Jesus não voltar, um dia nós vamos morrer. Se nós não formos arrebatados antes disso, isso é uma realidade que ninguém pode fugir dela. Escatologia individual. Chega a ser engraçado o que vou falar, mas você tem uma doutrina das últimas coisas ao seu respeito. Talvez você que está me assistindo, seja o último vídeo que você vai assistir. É esse. Não sorria onde você está, mas é a dura realidade. Inclusive, esse professor que está aqui falando também pode ser o último vídeo que ele está gravando, a última aula que ele estará ministrando. Pode ser, porque nós temos uma escatologia individual que diz que há um tempo determinado para o fim de todas as coisas, inclusive nós que somos temporais, sujeitos ao tempo. E também tem a escatologia geral, e dentro dessa escatologia geral, ela está por nos inserir no plano eterno, ou seja, a escatologia geral, a escatologia individual está dentro da escatologia geral, porque quando se fechar o ciclo da nossa escatologia individual, se iniciará o ciclo da escatologia geral. E essa escatologia geral, também nós estamos dentro dela, porque nós temos passado, presente e também teremos o porvir. E o porvir, quando chegar, já será presente quando ele chegar. Então, poderia separar, classificar a escatologia em individual, escatologia geral. Escatologia individual e escatologia geral. A primeira trata a respeito do indivíduo como pessoa, que tem uma escatologia particular de si próprio, onde ele tem o dia que começa e também o dia que ele termina. E a escatologia geral, que pega esse indivíduo que na escatologia individual já foi alcançado, chegando ao fim dos seus dias, e agora tem a escatologia geral, onde ele é inserido dentro do plano eterno. Como disse no capítulo 1, a escatologia estuda não apenas os fatos relacionados à história da igreja e ao fim
de todas as coisas aqui na terra, mas também inicia um novo ciclo dentro do plano eterno. Então, poderia separar a escatologia individual, como tratando-se dessas questões relacionadas aos indivíduos e à nossa história, e a escatologia geral, que relaciona-se aos indivíduos, à história, e continua no início, inserindo-os em um novo estado, o estado eterno em um novo tempo. Então, continuando, dentro da escatologia geral, nós temos o passado, o presente e o porvir. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. É a escatologia geral. Então, a doutrina das últimas coisas está relacionada a isso. A doutrina das últimas coisas tem relação com o passado, tem relação com o presente e tem relação com o futuro. Até porque a compreensão daquilo que será só é possível estudando aquilo que se foi. É por esta razão que, para que se compreenda as Escrituras e tenha as noções mais pormenorizadas a respeito das interpretações e das colocações, nós temos que compreender bem desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o livro do início até o último livro. A escatologia só é compreendida quando nós compreendemos a sua diacronia. Por isso, o capítulo sugere a temática diacronia escatológica, ou seja, os fatos sociais e culturais, os fenômenos que se desenrolaram no decorrer da história, até que se chegue a um denominador comum onde nós, por meio dos estudos, compreendamos a palavra de Deus dentro dessa proposta escatológica. Então, não dá para falar em escatologia, doutrina das últimas coisas, sem estudar a doutrina das coisas que ficaram para trás da nossa própria existência. Precisamos compreender a história para que se entenda as questões relacionadas ao porvir. É necessário olhar para o que se disse e o que se ensinou lá no século I, principalmente quando do fechamento das questões doutrinárias. A divisão histórica, e agora, dentro da divisão histórica da escatologia, é o pensamento escatológico de Israel. Isso é uma questão interessante, e estarei fazendo a leitura, diz: perspectiva escatológica temporal, resumindo-se no aguardo do Messias prometido, que estabeleceria seu trono na terra e devolveria a Israel o domínio, colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Bom, essa é uma questão do pensamento escatológico de Israel. Para Israel, dentro dessa proposta escatológica, não havia no contexto, na cultura e dentro das observações religiosas de Israel, essa proposta segmentada de que havia vida após a morte. É por esta razão que nós vamos estudar dentro das propostas veterotestamentárias, nós temos as seguintes observações. Primeiro, esse plano eterno não era vislumbrado pelo povo de Israel. Essa vida após a morte não era vislumbrada. As recompensas, elas permeavam e orbitavam aqui no tempo da sua existência. Por esta razão, se observe o que diz os textos sagrados em algumas partes da Bíblia, dos textos veterotestamentários, onde a longevidade é associada à obediência a Deus. E, de modo contrário, a morte breve seria associada à vida de desobediência. Perceba que quando o texto diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias de vida na terra. Ou seja, significa que aquele que estivesse honrando seu pai e a sua mãe, dentro da proposta escatológica e interpretação de Israel, teria vida abundante. Veja o que diz o Salmo 128, que o homem, bem-aventurado é o homem, e ele terá toda a sua família em volta da mesa, ele verá os filhos dos filhos, e a sua esposa estará como árvore frutífera. Então, dentro dessa proposta de Israel, eles acreditavam em uma questão temporal, ou seja, as bênçãos de Deus, as recompensas são em vida. As recompensas são em vida, como resultado e fruto da sua obediência. Salmo 92, versículo 3 diz:
os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na sua velhice darão frutos, serão viçosos. Então, aqueles que estavam vivendo segundo a vontade de Deus, dentro da proposta escatológica de Israel, no seu ponto de vista e interpretação doutrinária, era simplesmente alcançar bênçãos divinas enquanto vida e poder deixar um legado. Porque o judeu tinha um ditado, judeu como força de expressão, de fato, os israelitas conservavam um ditado, dizia assim: ensina a criança uma profissão para que ele não se torne um ladrão. Na proposta judaica, se um pai não ensinasse um ofício para o seu filho poderia se tornar um ladrão, porque eles entendiam que isso era necessário para que houvesse transferência de responsabilidades e instituição, estabelecimento de legado para as outras gerações. Esta é uma realidade. Então, para os judeus, para os israelitas, as bênçãos de Deus se resumem aqui enquanto nós estamos em obediência. E quando nós morrermos, nós deixaremos o legado. E este legado será a continuidade da nossa proposta doutrinária e familiar para as próximas gerações. Esse é um pensamento escatológico de Israel. Dentro ainda dessa divisão histórica da escatologia, a igreja primitiva. Dentro da proposta da igreja primitiva, mas voltando aqui no ponto ainda a respeito de Israel, não poderia deixar de falar das questões dos profetas. Os profetas, eles falavam a respeito de Deus e alguns fatos do Antigo Testamento já remetem, já remontam e apontam para uma questão escatológica que seria, na época da igreja primitiva, muito mais bem trabalhada, pontuada. Significa dizer que, observando Elias, quando foi arrebatado, Elias, quando foi trasladado, quando Elias foi arrebatado, ele estava cumprindo o seu ministério. E Deus assim o tomou. Enoque também foi trasladado, Enoque também foi arrebatado. E estava no meio de uma geração corrompida, perversa, como Judas bem pontuou na sua epístola, já no Novo Testamento, fazendo alusão a Enoque, diz que Enoque foi um homem íntegro, Enoque que estava no meio de uma geração perversa e corrompida, e, portanto, andou com Deus e Deus para si o tomou. Ora, se os sepulcros não o conheceram e não receberam o corpo de Elias e também não receberam o corpo de Enoque, então para onde foi? Para onde eles foram? Pronto. Hoje, pastor Elidiano e tantos outros seminaristas e outros estudiosos da Bíblia sabem que Deus tomou. Mas aqueles que estavam vivendo ao tempo dos profetas não sabiam, não tinham essa certeza para onde eles foram. Então, já surgiu uma interrogação. E na proposta veterotestamentária para onde foi Elias? Para onde foi Enoque? Então já liga um ponto de interrogação nas propostas veterotestamentárias e, portanto, já se tem aí um vislumbre daquilo que seria mais posteriormente apresentado nas Sagradas Escrituras, agora sim, dentro da divisão histórica da escatologia, com observações pontuais para a igreja primitiva. A igreja primitiva já tinha uma proposta diferente. Eu pude observar aqui, dentro desses textos, o desprendimento material era resultado da expectativa da volta de Jesus. Mateus João capítulo 14, versículos do 1 a seguir, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, se não tivesse, ele diz, eu irei e os levarei para mim mesmo e estarão comigo.
E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei. Então, há uma promessa aqui. Voltarei, eu os levarei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse desprendimento material. Aí, Atos, Lucas relatando, Atos capítulo 1, versículo 11, ele diz assim que 2 varões estavam do lado de Jesus enquanto ele estava sendo assunto, ou seja, elevado ao céu. Aí os varões olharam assim, os varões que estavam um à direita e um à esquerda, olharam para os discípulos e lhes fizeram a seguinte observação: varões galileus, por que estáis olhando? Este mesmo que está subindo é o mesmo que descerá, da mesma forma como o vistes subir. Então, a proposta deles, a proposta bíblica apresentada aqui é que haveria uma volta de Jesus. Jesus iria voltar. Pronto. Só que, quando Jesus ia voltar, aí a igreja se reuniu, porque Jesus havia dito, Mateus capítulo 24, versículo 49, assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Lucas, relatando Atos capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é numa proposta de Jesus. Os discípulos, pensando que Jesus, agora ressuscitado, iria estabelecer seu reino, Atos capítulo 1, eles chegam a dizer assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, Jesus morreu como o Senhor e Salvador. Jesus agora ressuscitou, eles pensaram que ele iria estabelecer o reino de Deus na terra naquele momento. E então eles fazem a pergunta para Jesus dizendo: restaurarás tu neste tempo a Israel o reino? Eles estavam fazendo esta pergunta, evidentemente, por quê? Porque na proposta escatológica e na expectativa doutrinária a respeito do Messias, Jesus viria para reinar e estabelecer seu reino na terra. Quando isso não acontece, eles agora estão perguntando se depois dessa ressurreição vai acontecer. Jesus diz: não compete a vós saber o tempo nem as estações. Joga um balde de água fria e volta ao assunto da proposta da expansão do seu reino aqui na terra. E diante dessa realidade, a igreja primitiva que cresce com as suas 4 características peculiares, as características descritas em Atos capítulo 2, versículo 42, essas características são assim, pontuadas. O versículo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja primitiva. Uma igreja que orava, convivia, repartia, e uma igreja que conhecia. Primeiramente, uma igreja que conhecia, convivia, repartia e orava. Essa mesma igreja que agora, na expectativa da vinda do Messias, que havia prometido que quando fosse votar, João capítulo 14, que havia dito, segundo a palavra dos seres angélicos, dos seres celestiais que estavam perto dele, quando da sua ascensão ele vai voltar. Então nós temos aqui a seguinte observação: a igreja primitiva era uma igreja desprendida de bens materiais. Isso liga um ponto de alerta, um sinal vermelho, 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 fluorescente para a igreja contemporânea. A igreja primitiva esperava Jesus naqueles dias. E por esperar Jesus naqueles dias, essa igreja primitiva não tinha prisão, não era aprisionada nos bens materiais. E, portanto, pegavam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E por que faziam isso? Porque Jesus estava às portas. Na interpretação e compreensão da igreja do século I, Jesus já vai voltar. Ele foi ali, ele volta já. Ele está chegando para buscar a sua igreja. E, portanto, nós vamos nos prender aqui, por quê? Nesses bens materiais. Completamente oposto ao que acontece hoje. A igreja odierna, em sua, digo agora, igreja na sua proposta organizacional,
muito aprisionada nos seus bens materiais. Parece que está perdendo Jesus de vista, como se Jesus não fosse voltar. Tem muita gente buscando riquezas e bens materiais, esquecendo do próximo e deixando de buscar a essência da verdade em Cristo, que é Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja para levar junto com ele. E quanto mais nós desprendidos estivermos dessas questões materiais, mais apegados e esperançosos estaremos dentro da proposta esperançosa em Cristo Jesus. Não faria sentido algum se os bens, se o que esperavam era uma vida eterna no tempo de glória com o resultado do servir a Jesus. Já havia noção escatológica da vida após a morte, ressurreição, julgamento de todos. Então, na igreja primitiva, essa perspectiva escatológica já existia. Vai ter ressurreição, por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. Vai ter ressurreição dos mortos. Porque também o texto diz que quando ele deu o brado, está consumado, quando Jesus morreu na cruz, muitos fenômenos aconteceram. Entre eles, pessoas que saíram dos sepulcros e foram vistos andando entre muitos naqueles lugares ali. Certo? Então, nós temos diante disso essa ideia verdadeira de que já ressurreição, isso vai acontecer. Julgamento também vai acontecer. De todos, sim, de todos, indistintamente, todos serão julgados. E etc. Então, a igreja, ela tinha, na sua época primitiva, essas propostas e entendimentos a respeito do Messias.